Elivaldo, a reforma política está resolvida, vamos dizer assim, apesar de insatisfazer muita gente, né? Não foi a profundidade que se esperava, porém está lá em discussão e o prazo terminou. É interessante que eu não vi ainda nenhum deputado, nenhum senador para elogiar a reforma política. Não prestou, não sei o que e tal, mas foi a reforma política possível. E foram os deputados e senadores que aprovaram as medidas que entrarão em vigor, a maioria delas já a partir do próximo ano. E se foram deputados e senadores que aprovaram em Brasília essa reforma, então é para lá que nós vamos, né, Elivaldo Barbosa? Vamos para lá. Vamos para lá com o Délio Rocha. Aí está o Délio Rocha, que tem detalhes para nós a respeito das regras, como ficaram após a aprovação dessas reformas políticas. Délio, mais uma vez, boa tarde. Joelson, boa tarde, Elivaldo Barbosa. A última novidade na reforma política foi aprovada na tarde de ontem no Congresso e diz respeito, aliás, no Senado, e diz respeito ao autofinanciamento de campanha. Agora, a partir das eleições de 2018, o candidato vai poder bancar sua própria campanha, pode tirar dinheiro do próprio bolso para custear a sua campanha eleitoral. E outros pontos, isso, Joelson, desde que ele cumpra ali o limite, né, da lei estabelecido pela lei. E outros pontos dessa reforma que vai valer para 2018 eu vou destacar agora. Fundo público de acesso ao fundo partidário. Para que isso aconteça, cada partido precisa obter até 1,5% dos votos válidos distribuídos por 9 estados, ou eleger 9 deputados em 9 estados. Fundo público de campanha de no mínimo 1,7 bilhão de reais. 2% desse fundo serão distribuídos igualmente entre os partidos. 35% entre os partidos com representação na Câmara, proporcionalmente aos votos recebidos. 48% serão distribuídos na proporção do número de deputados na Câmara Federal. E 15% serão distribuídos na proporção dos senadores. Arrecadação de recursos. Os candidatos podem fazer vaquinhas online e pessoas físicas podem doar até 10% dos rendimentos brutos. Limite para gastos com campanha. O candidato a presidente pode gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e metade deste valor no segundo turno. Para governador, o gasto varia de 2,8 a 21 milhões de reais, dependendo do número de eleitores. Para senador, o limite varia de 2,8 a 5,6 milhões de reais, também dependendo do eleitorado. Já o candidato a deputado federal pode gastar 2,5 milhões de reais, independente do estado. E para deputado estadual, o limite é de 1 milhão de reais. Olha, Joel, esses são os números. Eu queria saber do Elivaldo Barbosa se 1 milhão de reais para eleger um deputado estadual e 2,5 milhões para uma campanha de deputado federal, se esses valores estão aí na média do que se costuma gastar nas campanhas do Piauí. Délio, está bem abaixo da média, Délio. Esse aí é dinheiro pouco. Dinheiro pouco para custear uma campanha de deputado estadual para deputado federal dentro da média. Agora, claro que tem candidato aí que, por 1/4 desse valor aí, faz uma campanha até bem feita. O certo é que, pelo menos, Délio, o que eu imagino, você está em Brasília, tem acompanhado mais de perto, dado todos os detalhes da reforma política, é que, pelo menos, se estabelece, Joelson, um critério, um teto, porque antes, quando tinha assim, um teto meio vago, o que se via era uma campanha bilionária. Políticos Exatamente. Que já faziam campanha até gastando razoavelmente bem, mas desistindo, porque até inflacionou. E aí você tem agora a possibilidade, Délio e Elivaldo, de fazer uma campanha dentro do orçamento, baixa a bola, faz mais barato e ajuda a democracia. Claro. Hoje, inclusive, Elivaldo, você acompanhou um assunto que tem muito a ver com essa história de gastos de campanha, Délio, que você traz para nós, que é a questão da força-tarefa para combater a corrupção eleitoral aqui no Piauí, Elivaldo. Existe um conjunto de órgãos de controle que vão apoiar a Procuradoria Eleitoral do Estado do Piauí, que tem procurador novo, inclusive, que vai assumir na próxima semana aqui no TRE. A ordem é tolerância zero a qualquer tipo de abuso na campanha eleitoral, Joelson. Então vamos acompanhar eu, Délio e você em casa com Elivaldo Barbosa em tempo real. Esta foi a primeira reunião da Força Tarefa para combater a corrupção eleitoral no Piauí. Tribunais de Contas da União, do Estado, Controladoria Geral da União, Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal e Estadual,
entidades que representam magistrados, promotores de justiça e categorias ligadas à defesa da cidadania. Os tribunais de contas e os demais órgãos de controle têm evoluído muito e têm proporcionado mais gestão da informação no âmbito da inteligência institucional. Então o foco vai ser conduzir a informação com inteligência em sentido de apoiar o procurador eleitoral para coibir qualquer excesso, abuso de poder político ou econômico no processo eleitoral. Nós estamos nessa união de esforços em combate à corrupção, especificamente, nós estamos às voltas do processo eleitoral, então o combate à corrupção eleitoral, que ao nosso entender é o início de toda a corrupção, que vai redundar posteriormente com o exercício dos mandatos e dos cargos políticos. É importante as instituições, os órgãos de controle e o Ministério Público, através do seu braço investigativo, que é o GAECO, atuar também nesse sentido, convergindo para o combate à corrupção nas eleições que já se aproximam. O novo procurador eleitoral já foi empossado em Brasília, mas a primeira sessão no Piauí só acontecerá na próxima segunda-feira no plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Mas Patrício Noé foi bem claro ao afirmar que declarou tolerância zero a qualquer tipo de irregularidade a partir da pré-campanha. À medida que tomarmos conhecimento dessas práticas, nós já estamos nos mobilizando junto aos promotores eleitorais para obter subsídios, para obter provas, para obter elementos que nos permitam, caso esses fatos aconteçam, que possamos depois comprová-los perante a Justiça Eleitoral com a finalidade de aplicar a sanção legal cabível. E essa turma toda terá muito trabalho, né, Délio Rocha? Porque, como você mesmo colocou, as regras são mais firmes em relação a gastos de campanha. E se tem uma coisa que o Ministério Público pretende combater, e terá que combater, é Caixa 2 em 2018. Délio. Joel, se tem uma coisa que a Justiça, o Ministério Público, a polícia costuma, quando quer descobrir alguns ilícitos, tem uma máxima aí no meio que diz que siga o caminho do dinheiro. Então, os candidatos estão com medo porque agora o sistema do Estado é mais eficiente na hora de ir atrás do dinheiro, de descobrir esses ilícitos, e os empresários também sabem que agora está mais arriscado participar desses esquemas, que tem favorecido a eleição de muitos candidatos, só que agora, depois da Lava Jato e de outras operações aí da Polícia Federal e do Ministério Público, esses esquemas estão aparecendo, estão na vitrine, e isso vai certamente deixar os candidatos e aqueles empresários que costumam patrocinar esses candidatos, agora eles vão ficar mais cuidadosos, vão pensar duas vezes antes de embarcar numa situação como essa. Elivaldo, o perfil dos membros do Ministério Público que você trouxe na reportagem, Clécio Setúbal, Cordão, todos são de atuantes combativos, né? O que dá um perfil aí de como é que vai ser esse trabalho de Olho em 18. Exatamente. O doutor Rômulo, por exemplo, voltou há uns 2 meses para o GAECO, que é um grupo especial lá do Ministério Público de combate ao crime organizado. Já desenvolveu várias e bem-sucedidas operações aí contra malversação de recursos em municípios, envolvendo gestores, e agora vai também atuar auxiliando a Procuradoria Eleitoral do Estado do Piauí. Ou seja, resguardando a sociedade exatamente no processo eleitoral para que ele ocorra de forma mais isenta, mais legítima, mais transparente possível.